Boa noite. Deixa eu só ajeitar a câmera Olá, aqui. tudo bem? Tudo bem, e Deixa eu você? ajustar o volume aqui. O volume tá muito baixo para mim. Tá muito baixo, não tá me ouvindo bem? Tô ajustando aqui o volume aqui. Pera aí. Tá. Agora sim. Então tá. Qualquer Agora coisa foi. eu ia pegar Pronto, agora foi. E aí, como você está? Tudo bem? Eu tô ótima. Sigo aqui na. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, que essa câmera tá estranha. Pronto. Sigo aqui na quarentena e acredito que mês que vem a gente volta, a universidade volta aqui para a gente retomar as aulas, pelo menos de forma Ai, que remota. notícia boa. Sim, para quem não viu a nossa última live, né, gente? A Thalita já fez uma live aqui, essa é a segunda. Então, mas como tem sempre gente nova, alguém que não assistiu, se apresenta de novo pra gente. Com certeza. Então, meu nome é Thalita, estou como professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí estou trabalhando no departamento de engenharia industrial, e que é o departamento que lota, né, a parte de engenharia de produção. Então, eu sou engenheira de produção de formação, com mestrado em engenharia de produção também, e aí estou terminando o meu doutorado em engenharia de transportes. E aí, desde que começou essa quarentena, eu decidi compartilhar conteúdos e assim conteúdos que eu acho muito pertinentes, não só para os meus alunos, mas também que eu acho que agrega de certa forma para todo mundo. E aí foi quando eu conheci as meninas da Femilim, e aí mandei um recado, e a Luísa me respondeu, e aí a gente está fazendo aqui essa nossa segunda live. Verdade. Eu achei muito bacana que quando eu entrei lá no perfil da Thalita, e eu vi que ela realmente gosta de compartilhar assim, a aplicação do Lean na rotina, no dia a dia, na vida pessoal. Eu achei muito legal. Tem vários posts lá falando de 5S, por exemplo, que todo mundo pode Exato. aplicar, né? E eu achei bem bacana. E aí a gente trocando uma ideia até da primeira vez, a gente conversou assim, caramba, porque eu também sou engenheira de produção, né? Então a gente viu assim, engenheiros de produção, eles já estão normalmente muito inseridos nesse universo do Lean. Mas algumas outras engenharias, como uma engenharia civil, elétrica, né? Eles já não têm essa parte mais administrativa. Já ficam mais focados mesmo na parte de exatas, né? E aí a gente Exato. identificou como uma oportunidade a gente falar um pouco sobre esse tema, né? Até para o pessoal que você tem como alunos, né? Exato. A ideia foi bem essa mesmo, Luiz. Assim, acho que você conseguiu traduzir muito bem, porque assim, as disciplinas que eu ministro é uma disciplina da engenharia de produção, só que são para outras engenharias. Então, eu nesse momento, eu não estou em contato com os alunos da engenharia de produção. E aí, a disciplina é basicamente para a gente ensinar ferramentas de gestão para os alunos. E aí, os alunos, assim, que tem alguma que já entra na disciplina ou com alguma experiência de estágio ou não, em alguma empresa júnior, eles falam: nossa, professor, isso aqui eu aplico no estágio. E aí a gente não aprende em lugar, né, assim, não aprende durante o curso, a gente só tem essa oportunidade aqui da sua disciplina para aprender. E muitas vezes, assim, mesmo sendo engenheiro eletricista ou engenheiro, sei lá, mecânico ou de civil e tudo mais, ele vai precisar dessas ferramentas de gestão, né? E aí, como você falou, a nossa engenharia de produção, ela vai muito nesse foco, né? Não só no Lean, mas em outras ferramentas de gestão da qualidade e tudo mais, mas que é necessário para as outras engenharias também. Eles acabam, assim, focando muito na parte técnica, né? E esquecem a parte de gestão. E às vezes fica uma lacuna ali, né? Um gap ali, um hiato ali para ser preenchido, e aí é justamente essa ideia, assim, que o nome que a gente colocou inicialmente para essas nossas lives foi ferramentas que todo engenheiro deveria saber. E aí foi quando eu procurei a Luísa para a gente, poxa, vamos ver aqui o que você acha, o que faz sentido da gente colocar ali.
E aí, na nossa primeira live, a gente estava falando sobre o Kanban, né? Passamos aí, conversamos sobre o Kanban. E agora a gente vai falar sobre o Scrum. Exatamente. Que é um assunto, assim, que vira e mexe, a gente fala um pouco, que é o ágil, né? Às vezes as pessoas até não entendem muito assim, mas vocês estão mais focadas em Lean, né? Femi-Lean. E o ágil, né? Mas na verdade a gente já até falou algumas vezes, né? E a gente vai continuar falando sempre. Eles são todos interligados, né? O ágil nasceu do Lean. É só Exato. uma forma, alguns conceitos aplicados ali, um pouco diferentes, mas se você pegar a base do ágil, é Lean, né? O ágil, ele nada mais é do que... Eu vi isso em algum lugar, eu acho que foi no LinkedIn do Bruno Vasquez, que fez uma live com a gente aqui, que é da Lean Start. Ele é sensacional, a live foi muito bacana. Acho que foi ele que colocou alguma coisa do tipo que o ágil nada mais é que a aplicação do just in time. E é fato. Sim. Porque é você Exato. entregar no momento que o cliente quer, o tamanho da demanda dele, Perfeito. né? Sem desperdício. Sem mais nem menos, né? E Exato. realmente é isso. É a aplicação do just in time. Não tem outro conceito para o ágil, é exatamente isso. Então, e dentro do ágil a gente trabalha várias ferramentas de Lean, como o Kanban, que a gente falou na última live. E hoje a gente vai falar um pouquinho do Scrum, que é um framework, vamos dizer assim, né? Thalita? Acho que voltou. Tá aí? Pronto, voltou. A minha Wi-Fi estava horrível, daí fui ligar o 4G. Daí agora a gente consegue fazer tudo com calma. Ah, então tá. Aí eu tava falando então que assim, hoje a gente vai falar de Scrum, né? E aí eu acho que vale a gente começar um pouco com o conceito, né? Fala um pouquinho aí então do que é o Scrum pra gente. Tá. Antes de falar do Scrum, queria só abrir um parêntese assim, bem breve, porque assim, né, nessa disciplina que eu ministro na UFRJ, tem uma parte da disciplina que aí eu dou alguns conceitos básicos para os alunos de gestão de projetos. E aí eu já tinha ouvido de métodos ágeis, de método ágil e tudo mais, só que eu nunca tinha parado para estudar e para me aprofundar. E aí divide a disciplina em grupos e tal, para eles apresentarem um projeto. E aí um dos grupos pegou e falou, professora, a gente está pensando em usar um Scrum, o que a senhora acha? E aí eu peguei e falei, pô, bacana, eu não tenho, né? Falei, olha, não tenho muito conhecimento e tal, mas se vocês quiserem usar, pode usar. E aí foi quando os meninos aplicaram, né? E era um pessoal assim da elétrica e da eletrônica que estavam fazendo, aplicaram o trabalho de gestão de projetos aplicando o Scrum. E aí eu peguei e falei, cara, eu tenho que me debruçar nisso aqui para começar a estudar esse Scrum e para passar para os meus alunos. E aí foi quando eu realmente comecei como é que se diz, a aprofundar, né, sobre o método ágil e a lei, etc. e tal, e ver aplicações. Então, assim, o Scrum, né, para mim, assim, a definição que eu gosto seria um framework, né, de uma metodologia ágil, baseado, né, com um background ali de gestão de projetos com aplicação de ferramentas do Lean. Então, acho que a gente vai discutir aqui ao longo dessa live, né, várias aplicações aí do Lean, né, de ferramentas Lean que a gente vê no Scrum. Mas nada mais é do que um framework de gestão de projetos voltado, né, com aplicação Lean para entregar aquilo que você falou, exatamente o que o cliente quer, quando ele quer e principalmente sem desperdício de tempo, sem desperdício de dinheiro, sem desperdício de pessoas, assim, basicamente isso. Você quer complementar, Luísa? Não, para mim é exatamente isso também. O que eu achei bacana que você falou é porque eu acho que ilustra muito o que a gente vive o tempo todo. Quando a gente, principalmente, está inserido nesse mundo, assim, de trabalho já depois. Porque a gente aprende todos os dias, né? Eu achei muito legal você falando que, cara, um aluno meu falou que ia usar e aí eu fui me aprofundar para entender melhor, né?
E, cara, é exatamente isso. Todo dia a É gente aprende, a gente tem essa troca com todo mundo. E é isso que é o valioso, né? Senão a gente para no tempo. Não adianta a gente achar que a gente vai demais. sair da faculdade e é aquele pacotinho que a gente aprendeu na Aham. faculdade, só que a gente precisa, né, na vida. E não é. É muito pouco aquilo, na verdade. A gente aprende demais. E essa troca é muito bacana, né? Eu achei super interessante você Não, ter demais, comentado. demais. Assim, e eu tenho assim, eu tenho como é que eu posso dizer, um relacionamento muito bacana assim com os meus alunos aqui na UFRJ. E aí eles estão sempre trocando alguma coisa comigo, sabe? Ou alguma aplicação no estágio, ou alguma coisa, professora, eu tive um insight para essa ferramenta aqui que você ensinou hoje. Ou então o próprio Scrum, né? Que foi assim, eles falaram, poxa, a gente vai aplicar o Scrum, e aí eu não conhecia. Quer dizer, conhecia, mas não tinha me aprofundado, e aí fui lá atrás e tudo mais. Então, é bem algo assim que você falou, é sempre essa troca, assim, de que, poxa, eu tenho esse feedback dos alunos, estou aprendendo bastante com vocês, estou aprendendo muito nessas lives que eu também estou fazendo, e aí a gente acaba tendo essa troca, assim, eu acho que é justamente isso, sabe? É uma das missões, assim, da gente compartilhar conhecimento. Verdade. Nossa missão aqui total é essa. A gente Aham. aprende e passa um pouquinho também da experiência que a gente já teve, né? Mas a gente aprende todos Isso. os dias aqui também, trocando no direct com todo mundo que manda mensagem e tal. A Aham. gente aprende muito. Exato, Mas então vamos exato. lá, vamos falar de Scrum. Vamos. E aí, como que a gente. Vamos falar, assim, o Scrum, então, como você falou, é uma metodologia, vamos dizer assim, que a gente pode aplicar em gestão de projetos também. Sai da gestão de projetos tradicional para a gestão de projetos ágil. E uma das formas é o Scrum, que é um framework. Mas e aí, Aham. vamos falar então na prática. Como que a gente começa a aplicação do Scrum? Então, eu acho que para a gente começar a aplicação do Scrum, vou falar de como que eu comecei, tá? Assim, eu vi algumas coisas no Scrum que para mim começaram a fazer total sentido. Uma delas seria a gente ter intervalos de tempo para entregar alguma coisa, né? E aí o que que eu pensei assim, poxa, como que eu posso aplicar isso? Como que eu posso aplicar isso já? Então eu comecei a estabelecer, eu estou fazendo doutorado, daí eu comecei a estabelecer com o meu orientador entregas semanais, né? Que aí no Scrum é o que a gente chama de sprint. Tem aquele intervalo de tempo ali para eu poder entregar alguma coisa. Como que seria na abordagem tradicional de projetos? Você faz ali um tradicional gráfico de Gantt, né? E aí sai planejando o que começa depois, o que termina depois, etc. E aí só depois, assim, quando termina uma grande fase, é que você vai mostrar aquela entrega para o cliente. Qual que é a diferença do Scrum? Se a gente quisesse começar com o Scrum e ter um projeto para gerenciar, como que a gente poderia começar com o Scrum? Olha, estabelece intervalos de tempo regulares para uma entrega. Então, por exemplo, o sprint que eu trabalho com o meu orientador seria de uma semana. Então, toda semana eu entrego alguma coisa, eu mostro para ele alguma coisa palpável. E aí foi muito legal isso que eu vi no Scrum, que aí eles toda semana, na verdade não lembro se era toda semana, mas tinha um sprint lá de 15 dias, talvez, que aí eles entregavam no final de cada uma dessas rodadas, eles entregavam uma parte do software pronto. Tipo, não a linha de códigos, não tipo, não, a gente está terminando isso aqui, não. Entregavam uma parte da função ali do software realmente pronto. E aí é assim que eu tento, né, que eu começo, assim, que eu indicaria para a gente começar a aplicar o Scrum. Defina entregas, né? Defina entregáveis e defina um intervalo de tempo para a gente poder entregar esse produto, assim, digamos, um produto mínimo viável, né? Seria mais ou menos essa lógica, assim. E aí é interessante, realmente a gente tem que definir essa frequência, né? Que seria o intervalo das entregas. Mas antes ainda também a gente começa a definir o projeto, né? Acho que lá na raiz a gente fala muito de Sim, modelo Canvas, de definir o que é o escopo ali. Eu não vou chamar de sim, escopo porque perfeito. escopo é do método tradicional, Do mas é como se tradicional. fosse o escopo do projeto. Que é assim, o que é o valor, quem são os clientes, os Perfeito. stakeholders, né? A gente começa esse tipo de definição. Aí depois que você tem isso muito claro, né? Aí a gente vai
para definição, enfim, dos entregáveis, né? E Aham. aí que começa a divergência do método tradicional para o Scrum. Que no método tradicional a gente vai pensar no que a gente vai entregar só no final. Então, no que você Sim. citou, o software X. E no método ágil, quando a gente aplica o Scrum, por exemplo, a gente não tem essa questão de eu vou te entregar isso no final, né? A gente Exato. vai começar a definir, nesse intervalo de tempo, pequenas entregáveis que são funcionais já. Exato. E aí, como que... Eu adorei esse seu exemplo que você falou, que você definiu esse intervalo de tempo, porque te traz um pouco da aplicação do Scrum para algo mais rotineiro, não só para projetos assim, de empresas, né? Eu, Exato. particularmente, não vi nenhum exemplo ainda de aplicação de ágil nesse tipo de rotina. Então, achei interessante você falando que você definiu toda semana e tal. E aí eu queria Aham. entender se você também fez essa parte de alinhar com ele, é o seu orientador, né? Isso. Que você tem essa cerimônia de alinhar as entregáveis daquela semana, o que é valor para aquela semana e tal? Tenho da gente estabelecer assim, olha, tipo, a gente sabe onde que a gente quer chegar, né? A gente definiu já o nosso escopo, né? Que aí seria, eu até pulei uma etapa aí, ainda bem que você guiou aí, que a gente definiu o escopo e aí, olha, a gente tem que entregar isso. Então, o que que a gente precisa para entregar isso? Ó, a gente tem essa lista de entregáveis aqui. Então, toda semana vamos tentar matar, digamos assim, um entregável desse. E aí, obviamente, às vezes, em algum momento acontece de eu não conseguir entregar, ou então aquilo eu não conseguir cumprir por N razões. E aí a gente vai realinhando. E aí, outra coisa que eu acho muito legal no Scrum também é aquela questão das reuniões diárias, né? Que aí você faz o daily meeting ali do Scrum. Só que, assim, no meu caso, né, eu aplicando o Scrum, assim, uma das partes do Scrum na rotina, eu não consigo ter essa reunião diária ali de 15 minutos que é o recomendável pelo Scrum. Mas eu tenho o alinhamento ali, o escopo, a gente definiu ali o escopo, e aí eu consigo fazer esses entregáveis aí toda semana. E sempre focando, assim, uma coisa que eu achei fantástica no Scrum é, tipo, você estabelecer um limite para as reuniões, sabe? Porque às vezes você tem reuniões de 2 horas e você não resolve nada. E aí a gente estabeleceu, olha, tem esse entregável aqui, eu vou te mostrar esse entregável. Se você está de acordo, a gente segue para o próximo. Se não está de acordo, a gente vê o que está faltando aqui. Então, assim, eu meio que aprendi muito com o Scrum e tô conseguindo aplicar assim na rotina, assim. Muito, muito legal. E eu queria saber de você, você consegue aplicar aí o Scrum no teu trabalho? Então, como eu te falei, eu estava achando super legal você falar desse item, porque eu só estou aplicando, o ágil ainda é muito novo para mim, na verdade. Eu estou Aham, envolvida em projetos do trabalho que estamos usando o ágil. E aí é muito claro na minha cabeça. E aí, quando você falou isso, eu estou tentando trazer justamente para essa parte também de usar mais na rotina. E aí eu fiquei aqui aham. pensando. No caso, você não tem, nesse seu exemplo, você não tem um time. Você é o time, né? Exato, E o orientador seria um cliente seu. Então você exato. define. Eu estava aqui pensando, viajando na batatinha, mas eu acho que era isso mais ou menos. E você define com ele o, o que é o mínimo de valor que você vai entregar naquele Exato, sprint, né? E aí exato, você mesma vai desdobrar e montar o teu Kanban lá de ações exato. micro que você vai ter que executar naquela semana para entregar aquela história que a gente chama, né? Dentro do Scrum, a gente entrega a cada sprint uma ou mais histórias, que são os Sim, valores para o cliente, né? Então você vai entregar no final daquela semana, através dessas ações, aquela história para o seu cliente. E aí a daily você pode fazer com você mesma, né? Que é você abrir o teu verdade. Kanban, olhar como estão as ações e se perguntar, cara,
essa daqui eu ainda não puxei, já andei. E caramba, eu ainda tenho isso daqui tudo no backlog para puxar e não comecei. Será que vai dar tempo? Já é quarta. Para ver se tem que repriorizar, realinhar alguma coisa. Eu fiquei pensando que a gente pode super aplicar isso. Adorei a sugestão. A gente super pode aplicar isso. Adorei a sugestão. Acho que faz total sentido, assim, eu fazer o daily comigo mesma, né? Tipo, já que eu sou a equipe, né? E aí eu verificar que, poxa, isso aqui eu não consegui cumprir ainda, o que está faltando? E como você falou, poxa, hoje é quinta e eu tenho isso aqui para essa semana e até agora não consegui cumprir. Acho que faz total sentido, assim, fazer esse daily aí comigo, assim. Muito, muito legal a dica, muito legal. E aí, quando você falou da minha aplicação, do que eu tenho para falar assim, de experiência, um feedback que a gente teve, que a gente vai aprendendo, assim, né? Como time, é muito bacana porque a gente eu tô vendo a nossa curva de aprendizado e o tanto que a gente está melhorando na aplicação do ágil mesmo, porque no início a gente tende a querer transformar o tradicional no ágil. Então você já monta todas as entregáveis como se fosse um cronograma do projeto tradicional na cabeça, e aí você começa a falar assim, tá bom, então eu vou segregar esse cronograma aqui em entregáveis, e a minha sprint eu vou entregar essas aqui, na outra sprint essas aqui. Só que o ágil não é um gancho em forma de sprint. Aí você não está aplicando ágil, não adianta. Mas eu acho que talvez, eu não sei você, mas na minha primeira experiência, e que eu vejo do meu time, como se fosse na rotina, a gente tenta aplicar isso, mas a gente tem que pensar, falar, não, cara, a gente tem que começar a pensar de forma ágil. Eu não posso fazer isso. Porque senão não adianta, eu vou falar que eu tô aplicando ágil só para falar, porque você não tá. Só para contar. Exato, porque, na verdade, a gente teve essa lição aprendida no meio do caminho. Sim, é toda porque, assim, da mesma forma que o Lean, né, é uma mudança de cultura, não é só você aplicar ferramentas ali, o ágil também, eu acho que vai muito nesse sentido, assim, a mudança de cultura para você também pensar ágil. Então, assim, e não é uma coisa assim que acontece pronto, ó, pessoal, vamos todo mundo agora pensar ágil, a gente vai aplicar o Scrum e é isso. Mas eu acho que são passos que a gente vai dando para poder chegar lá e sempre falar assim de forma atenta, como você falou, né? Porque, tipo, não, vou dividir esses entregáveis aqui, toda semana o meu sprint vai ser esse, poxa, assim, na verdade é um Gantt que você está mudando de nome, né? Na verdade é uma forma tradicional que você só está mudando de nome. E aí, tipo, ter esse senso crítico de que você está o caminho que você está seguindo, você está realmente pensando como ágil, né? Ou você está só mudando o nome. Eu acho muito legal essa coisa de você ter trazido, de ter o senso crítico, né? Para saber se é realmente ágil ou se você está só pegando a forma tradicional e mudando o nome. Eu acho que vale a dica, porque assim, a gente fala de lições aprendidas, cara. Eu acho que eu, conhecendo ágil, passei por isso, eu acho que muita gente também vai passar. Então, hashtag fica a dica. Se controle a gente tem que treinar realmente a nossa mente para a gente pensar de forma ágil. É uma rotina, é um exercício mesmo. E aí um outro ponto ali dentro também que a gente aprendeu bastante é justamente o valor dessa daily. Ela é muito rápida, mas é justamente o momento ali da gente identificar se a gente vai conseguir entregar a sprint ou não. E mais do que isso, é a hora de jogar junto como time. Falar, cara, se tá pegado por uma ação do fulano que ainda não conseguiu, o que eu posso fazer para ajudar nessa ação para a gente poder entregar a sprint? Porque no final, se a gente não entregar, é o time que não entregou, não é o fulano que não fez a ação dele. Sim, exato. Então, esse exercício tem sido muito legal, que a gente sempre levanta a mão e fala, cara, tem alguém precisando de ajuda? Como que tá essa ação? Você vai conseguir entregar? Você precisa que alguém te ajude, que a gente repriorize aqui e tal? E aí o time jogar junto nesse sentido, sabe? Eu tenho visto que isso é muito importante também, pra gente conseguir fazer as entregas sem sobrecarregar ninguém. Porque a gente vai... Isso eu acho que é um ponto um pouco difícil do ágil.
A gente Aham. tentar definir o que de fato cabe dentro de um sprint, né? E assim, queria saber assim de você também, assim, vocês conseguem seguir o daily ali os 15 minutos, seguindo as três perguntas, do tipo, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, o que está me impedindo de chegar à meta, vocês conseguem cumprir, responder essas três perguntas em 15 minutos, vocês cumprem isso à risca ou isso é outro desafio aí para ser alcançado, para ser ultrapassado, aliás? Então, a gente consegue fazer, sim, vias de regra, vamos dizer, a gente consegue aplicar em 15 minutos, porque realmente é a hora de alinhar, levantar a mão e tal. Mas, às vezes, a gente aproveita para compartilhar o resultado de alguma ação que foi executada com o time. E aí a gente acaba se estendendo um pouco, obviamente. Porque aí tá, tal ação estava comigo e aí eu envolvi um outro time para executar essa ação e aí eu quero compartilhar ali com o pessoal, né? O certo seria se agendar isso fora, não seria dele, né? Mas a gente Aham. aproveita aquele momento que já tá todo mundo ali, a gente estende um pouquinho e fala. Mas aí eu Entendi. acho que é mais questão de, assim, do que é mais fácil para cada um, né? Porque o certo seria marcar um Aham. outro momento. Mas Sim. essa questão da daily, a gente tem seguido legal. Eu acho que toda reunião, porque aí vai para acho que vale para qualquer uma, a gente tem até um IGTV aqui sobre isso, é a questão de você se planejar para ela. E nesse sentido, os rituais do ágil, eles fazem com que a gente entre nesse planejamento, porque a gente já sabe a agenda daquela reunião. Sim. Porque eu acho que até no IGTV que a gente tem aqui, uma coisa que eu falo de planejamento para as reuniões, de se preparar para as reuniões, é você saber qual é o escopo daquela reunião e você se preparar para Sim. aquilo. Eu acho que muitas vezes na nossa rotina a gente simplesmente surge na reunião. E a gente nem Sim. sabe o que vai ser falado Nem naquela sabe reunião. o que é verdade. É verdade. Eu Exato. acho tem muito essa coisa assim do, como você falou, né? Como se você já tivesse ali os pontos ali para ser abordados na reunião, né? Com o Scrum, que aí já é um adianto. A reunião não fica por si só, sabe? Ela não fica assim. Às vezes você vai para uma reunião que, poxa, tu não sabe nem o que vai ser tratado. Você tá ali porque, poxa, te colocaram ali e tá na tua agenda ali para ir para aquela reunião. E com o Scrum, não. Você sabe o que vai ser tratado. Você tem ali um roteiro mínimo, né? Um planejamento para ser seguido. E eu acho que isso já é algo que já sai na frente, assim, digamos assim. Eu acho que é exatamente isso, que é uma boa prática que a gente tem que aplicar em tudo, todas as reuniões da nossa vida. Mas o ágil, ele traz esse conceito muito forte. A gente tem exatamente o escopo de cada reunião. Então, você sabe o que você tem que levar, o que vai ser falado. E que eu acho que é o que facilita a gente conseguir cumprir o tempo. Porque numa reunião, normalmente, se você vai sem se preparar e tal, alguém te pergunta uma coisa, você não tá com a informação ali, aí você começa a abrir um monte de coisa para pesquisar, liga para um, liga para outro. E a reunião que era para durar 15 minutos demora 5 horas. E você sai Sim. sem resposta. Porque no final das contas você fala, cara, deixa aí Depois eu pendente a vejo. ação que eu vou te responder depois, entendeu? Depois eu vejo, E no tá? ágil, não. Como você já tem esse escopo, a gente já sabe exato. Eu já sei o que eu tenho que falar na minha dele. O que eu Então eu tenho já que vou fazer? preparada para aquilo. Eu falo, cara, deixa eu pensar como que tá a minha ação. Eu movimentei ela no Kanban, eu tenho algum ponto para levar de ajuda e tal. Então eu já sei o que eu tenho que levar. Sim. Né? Então a reunião vai rápido. Perfeito. Perfeito. Acho que só a gente saber o que é para ser feito, né? Eu acho que deveria ser o mínimo, mas na verdade, assim, na prática, muitas vezes isso não acontece, assim. Porque eu acho que é um dos grandes pontos muito legais do ágil, que me chama muita atenção e que eu adoro é isso. É tudo muito bem alinhado, principalmente o Sim, alinhamento e a proximidade com o cliente. Na metodologia tradicional, normalmente você não tem essa proximidade com o cliente. E no ágil sim, você tem esses rituais, esses alinhamentos, o constante feedback ali de, ó, então é isso que a gente vai entregar na próxima sprint. Acabou a sprint, ó, tô te entregando isso daqui, tá ok? Tá validada a entrega? Então,
Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que esses conceitos fazem com que o ágil seja, assim, maravilhoso, porque o acordado não sai caro, né? Então, pra mim, acho que é Exato. sensacional. Essa questão que você falou, né, de ter um dono do produto, né, do ágil, dele ter pensado até nisso, assim, da gente colocar um suposto dono do produto para ele ver o que realmente precisa ou o que não precisa. Porque eu acho incrível, assim, um dos exemplos que o autor cita no livro, que é a questão de que, por exemplo, às vezes você tem ali, ele fala muito de software, né? Porque o Scrum ele nasceu no gerenciamento de projetos de software especificamente, mas aí ele tem um momento que ele fala assim, olha, às vezes você está criando, tipo, gastando rios de dinheiro, programadores, tempo, etc., numa função no programa que o cliente ele nunca vai usar, ele nunca vai abrir aquilo ali. E aí a importância da gente ter um dono de um produto, né, o dono do produto, para a gente determinar, olha, isso aqui o cliente não quer, isso aqui ele não vai usar, ou então, olha, isso aqui é valor para o cliente, isso aqui tem que ter, a gente não pode abrir mão. Então, ter sempre alguém ali, o dono do produto ali, para evitar o desperdício, né? Seja de tempo, seja de dinheiro, seja de pessoal, enfim. E aí eu acho muito legal, assim, eles terem pensado até nisso. E aí como que isso se alinha ao Lean, né? A questão do desperdício. De você não ter desperdício durante o projeto e de você ter vindo isso aí justamente dos 7 desperdícios do Lean, né? Quando a gente fala ali. Achei legal você trazer isso, porque é justamente uma perguntinha que está aqui na caixinha. Tá aqui, quais as similaridades entre o Lean e o Scrum? E aí você justamente já começou a responder essa pergunta, né? A questão de eliminação de desperdício, né? Eu diria também a questão de identificação do que é valor para o cliente, que está assim com o desperdício, né? Porque dentro do Lean a gente fala que o principal é identificar o que é valor para o cliente, porque tudo que não for valor para o cliente é desperdício. É desperdício, exato. Então, para mim, esse é o principal ponto de similaridade de Lean com o Scrum. Perfeito. Total. Além da questão que eu falei lá no início do Just in Time, que é esse pacotinho de entregas na quantidade e no momento adequado para o cliente, né? Eu vou entregar o que ele quer, o que ele precisa, no momento em que ele precisa e só aquilo, nada mais, nada menos. Sim, exato. E eu acho assim, outra coisa, né? Aí pegando também outra similaridade, é que quando eu peguei o livro para ler a primeira vez, eu fiquei assim, cara, isso aqui é um Kanban, isso aqui é um Lean, assim. Aí vi a questão do Kanban, né? Do quadro Kanban, uma das coisas que ele cita muito da gente ter como referência, assim, de saber o que é para fazer, o que está sendo feito e o que está sendo feito e o que já está feito, assim. Acho que outra similaridade seria justamente ele trazer explicitamente, né, essa questão do Kanban para o Scrum. É verdade, que é uma ferramenta Lean, né, o Kanban. Sim. É bem claro Sim. isso mesmo. Mas o que eu acho mais sensacional é justamente isso, porque muita gente fala muito assim de, então ágil é diferente de Lean, se eu aplico ágil, não aplico Lean. Cara, se você está aplicando ágil, você está aplicando Lean. É falso. Exato. Porque todo esse conceito que é justamente os princípios Lean, né? Identificação do valor para o cliente, colocar em fluxo contínuo. Tá tudo aí dentro. Exato. A Exatamente. questão do... Os princípios Lean estão dentro do Scrum. Eles são Exato. aplicáveis dessa forma. E aí, Exato. aqui, a Casinha falou aqui um ponto que me chamou a atenção no trabalho, foi o trabalho em equipe. É fundamental todos trabalharem juntos e na mesma sintonia. E é exatamente isso. Os rituais, eu acho, do Scrum, eles fazem com que o time jogue muito junto e muito próximo. E traz o cliente praticamente para dentro do time. Aham, exato. Por causa desses alinhamentos constantes. Então, eu acho sensacional isso, porque realmente é o time jogando junto
e levantando todos os pontos e levantando a mão e replanejando ali o tempo inteiro, né? Para ver o que vai caber, o que não vai caber naquela sprint. Essa coisa, Luísa, que eu achei muito legal você falar também dessa questão de time, né? É tanto a questão do alinhamento, que é uma coisa assim que eu admiro muito, que já vem também do Lean, mas também outra coisa que eu admiro muito do Scrum é a questão da transparência, né? E aí você ter relatado exatamente assim, poxa, a pessoa, você está precisando de alguma coisa, tipo, você está, sei lá, você está com dificuldade em alguma coisa, e aí você conseguir tá todo mundo se ajudando, porque no final das contas, se uma pessoa, se ela não conseguir entregar e não conseguiu cumprir o planejamento daquele sprint, não foi a pessoa X que não cumpriu, é toda a equipe. E aí isso eu acho coisa muito legal do Scrum, assim, não é assim, por exemplo, a equipe formada por A, B, C, D e E. É a equipe junta ali e fazendo isso de forma colaborativa e transparente. Uma das coisas que eu admiro muito no Scrum é a questão da transparência também. Até porque não tem como você ajudar, né? Você saber que alguém, algum parceiro está precisando de ajuda, se ele não está demonstrando, se não está claro isso. Então, assim, essa questão da transparência, ela acaba, digamos assim, retroalimentando essa questão da colaboração também. É uma coisa que eu admiro muito no Scrum também. É legal você falar dessa transparência, porque é exatamente isso que a gente está vivendo, né? O nosso time no projeto que a gente está fazendo, usando Ágil agora, a gente inclusive criou, porque a gente usa as ferramentas do Office, então a gente criou um SharePoint aberto para todo mundo e simplesmente o nosso plano de ação tá lá, tá tudo lá. Então a gente manda comunicado para o pessoal da empresa e qualquer um que quiser conhecer o projeto, tá lá. Fala quem é o time, o que a gente está fazendo, como que estão as nossas sprints. Nosso Kanban tá lá, então a pessoa consegue acompanhar em tempo real. Então, assim, é transparência mesmo. Mesmo. E é essa questão de jogar como um time, que eu acho muito legal. Tanto que a gente estava falando na Daily de levantar a mão quando não dá para fazer, eu lembrei aqui de um outro item legal da Daily também, de ver o que dá para fazer a mais também naquela sprint, que isso a gente tem feito. Sim. Massa. Você já fez essa situação também? De ver se cabe mais coisa? Não demais. Não cheguei ainda nesse ponto. Mas, assim, eu acho muito legal dessa coisa de que se você vê que, né, parafraseando aí um pouco, se você vê que dá para dobrar a meta, então dobra a meta, assim, tipo, sabe? Mas, assim, não tive essa experiência ainda. Espero ter em breve, assim, de que, poxa, eu tenho um sprint aqui, aí eu consegui, tipo, fazer um over ali, fazer uma a mais ali, conseguir entregar a mais, já que a gente viu que dá para fazer, sabe? Muito legal isso. Muito legal. Legal, assim, a gente não tá fazendo mágica também não, tá? Só para deixar bem claro, o que eu falo de puxar, às vezes é uma ação. A gente não conseguiu ainda puxar uma história para aquela sprint, não. É porque o que acontece? Deixar bem claro, assim, do exemplo. A gente definiu as histórias, definimos as nossas ações e vamos seguindo e monitorando na Daily. E aí, por um feedback ali de alguma ação que a gente executou, a gente fala, cara, para a próxima sprint a gente tem que ver não sei o quê. Aí a gente bota essa ação no backlog e deixa lá para na próxima planning a gente estruturar, né? E aí, se na Daily a gente vê, cara, beleza, já pode pegar essa ação aí do backlog e puxar, que eu vou fazer de uma vez. Já aconteceu, sabe? Então, massa. É bem legal a gente ver também isso. E essa é a magia também, eu acho, do Kanban. Que como a gente tem a coluninha do backlog, é onde a gente coloca as ações que não estão planejadas para aquela sprint, mas que a gente vai vendo a necessidade. Então, a gente não planejou ainda, a gente coloca ali como se fosse um grande brainstorming. E aí a gente puxa para o to-do as que, de fato, a gente fez as histórias e desdobramos na planning. E aí a gente vai caminhando para o doing done conforme o andamento. Então, aquele backlog ali é bem legal, porque fica bastante coisa ali para a gente ir vendo. E serve também, às vezes, a gente bota no backlog como um brainstorm de alguma coisa que surgiu. Quando a gente vai fazer a planning, a gente vê que aquela ação nem faz sentido, porque não tem a ver mais, sabe? Porque essa é a magia do ágil,
Exato. passado, a gente deleta, exclui aquela ação lá, entendeu? Acho muito legal essa outra coisa que eu acho muito legal assim, aí que a gente também pode fazer um paralelo assim com o Lean, é a questão da flexibilidade, né? De tanto você, poxa, se isso aqui tá no backlog, mas por algum momento o que aconteceu, tipo, não faz mais sentido, então, tipo, simplesmente exclui, sabe? Assim, eu acho que talvez na abordagem tradicional, por ser feito algo assim, olha, a gente só vai entregar tudo no final, tipo, o cliente só vai ver isso no final. De repente você coloca N coisas ali que o cliente não precisava, não queria, te custou dinheiro, te custou tempo, e que de repente você deixou de atender alguma coisa para ele porque você não fez esse acompanhamento aí de ter essa interação com o cliente, né? Então, assim, quando você fala, poxa, a gente, cara, isso aqui não faz mais sentido, estava no backlog, a gente não vai puxar para o ai meu Deus, para o to-do, porque não faz mais sentido, eu acho isso muito fantástico, assim. E, assim, é acho que até também uma questão de maturidade, assim, da equipe também, de você reconhecer que, poxa, em algum momento a gente colocou isso aqui, uma tarefa, assim, que deveria ser feita em algum momento, mas, poxa, não faz mais sentido, o cliente não quer mais, a gente pode fazer de outra forma, etc. E simplesmente exclui, sabe? Tipo, não faz, não faz. Eu acho que essa é a das grandes vantagens do ágil, né? Que é exatamente o que você falou. Se você tivesse planejado no método tradicional, muito provavelmente você ia sair executando aquele cronograma sem fazer essas validações ao longo do tempo com o cliente para ver o que continua fazendo sentido e o que não. Até numa Aham. live passada que eu fiz, acho, sobre ágil, que eu não lembro mais quando que foi, eu dei o exemplo da construção da casa, que eu adoro dar esse Aham. exemplo. Que aí, assim, você quer comprar uma casa, aí você manda construir uma casa, e aí você fala com o engenheiro, cara, eu quero uma casa com 3 quartos, com churrasqueira, não sei o quê. Aí, beleza. Se você for no método tradicional, você vai ter essa casa com 3 quartos e tal, lá no prazo que o cara te falou. Mas se você for Exato. pelo método ágil, você vai fazendo esses alinhamentos e às vezes no meio da execução do projeto, aí por exemplo, a mulher engravidou e tal, e ela vai falar, cara, agora eu não quero 3 quartos, eu quero 4 quartos, 4. né? Total. E aí você vai começar a fazer aquele ajuste, tá? Mas 4 quartos no mesmo terreno não dá. Ah, não, então diminui a área externa que ia ter de churrasqueira e de piscina para fazer um quarto, beleza? Fica bom para você, fica bom para mim, cabe, beleza. E você vai fazendo esse alinhamento ali no meio do caminho, né? Eu adoro dar esse exemplo, porque eu acho que traz um pouco para a nossa realidade, Para a assim. realidade, você consegue imaginar. E aí, outra coisa, eu queria só pontuar, Luiz, uma coisa que você falou assim, que aí é uma coisa assim, muito do Scrum, que aí, por exemplo, em algum momento você decidiu que não queria 3 quartos, você queria 4. Então, poxa, o que a gente vai reduzir aqui para transformar isso em 4 quartos? E aí a gente traz muito isso para o Scrum também. No sentido de que, por exemplo, se o cliente em algum momento decidiu que quer sei lá, uma entrega a mais, quer um produto ali a mais, alguma coisa assim, uma função a mais, tá. A gente pode manter o custo, a gente pode manter o prazo, mas aí você tem que tirar alguma coisa. Até porque a flexibilidade do Scrum, ela não é infinita, né? Porque assim o produto não estaria pronto. Então, você quer acrescentar alguma função, então, e você quer manter o tempo, o mesmo prazo e o mesmo custo, então que outra função a gente pode tirar aqui? Então a gente tem essa equivalência, né? Porque assim, às vezes a gente pode pensar, poxa, se é algo tão flexível, então em algum momento pode nunca ter fim, porque aí o cliente pode estar sempre querendo mudar de ideia, e aí, poxa, a gente nunca vai conseguir entregar. E aí o Scrum ele coloca como é que eu posso dizer, esse limite aí, né? Olha, você quer manter o prazo, você quer manter o mesmo custo, então o que a gente vai tirar para eu poder te entregar ou essa função a mais, ou no caso que você falou, esse quarto a mais aí, por exemplo. Exatamente, porque o pessoal tende a achar que então é fazer milagre, é você fazer tudo o que o cliente Exato. quer. Calma, é um projeto. Não deixe de ser um projeto. A forma como você está conduzindo é ágil, mas é um projeto. Sim. Então, eu gosto muito de Não deixa de relembrar ser. que, sendo um projeto,
ele está baseado nessas três dimensões aí que a gente comentou, como qualquer projeto, que é Sim, escopo, exato. tempo e Tempo custo. e custo, Se exato. você mexe em um, você tem que mexer no outro para poder fazer Pensar nos caber. outros dois. Exato, exato. É realmente um triângulo ali, né? Se aí você aumentou um pouco o escopo, então, poxa, vamos mexer aí no tempo e no custo. Então, a gente mantém ali a função a mais, mas a gente tira de outra função. Então, é um método ágil, né? É um outro framework, mas, como qualquer projeto, tem essas três bases aí, como você relembrou aí, divinamente, assim, perfeitamente. A gente não pode esquecer aí, ele também não faz milagre. Eu lembro quando eu trabalhei com meus pais muito tempo, né? Meus pais tinham loja e tal. E aí teve um certo momento que a gente queria, isso faz muito tempo, e aí a gente queria informatizar a empresa. E aí a gente chamou uma pessoa para fazer um software sob demanda. E aí, assim, foi uma coisa meio que frustrante. Isso aí, sei lá, deve ter no mínimo, uns 15 anos atrás, talvez mais. Mas aí foi uma coisa no mínimo frustrante, por quê? Porque aí meus pais eles estavam sempre querendo como é que se diz, de acrescentar a função do software. Tipo, o software nunca estava pronto. E aí o cara também nunca conseguia entregar. Então teve um certo impasse aí. E aí eu acho que o legal do Scrum, né? Se eu conhecesse o Scrum naquela época, eu pensaria de outro jeito para essa solução. Poxa, se você está pedindo para a pessoa acrescentar uma nova função aqui, você quer pagar a mesma coisa, não quer mudar o prazo, então a gente vai ter que tirar uma função que foi acordada no início. E aí é uma coisa assim que quando eu comecei a ler sobre o Scrum e tudo mais, e aí automaticamente me veio essa memória assim desse programa na empresa que a gente estava, que eu estava com meus pais, de que o software nunca tinha fim, porque estava sempre mudando o escopo e aquilo ali nunca chegava ao fim. Não, é fato isso. É realmente, porque senão não chega. Não vai ter Exato, fim. E a ideia exato. não é essa, não é porque é ágil que normalmente a gente fala assim, no ágil então você não tem prazo para entrega, porque você vai construindo junto. Opa, mais ou menos. Não, Tem prazo para entrega final, sim. tem prazo. Exatamente. Exatamente. É flexível, mas tem um limite, porque senão não teria fim. Não, senão ninguém ia fazer projeto ágil, porque você Exato. imagina quem que ia querer um projeto que não tem uma data de finalização, né? Pode ser que ele Perfeito. entregue daqui a um ano ou daqui a dois, depende. Daqui a dois. Eu posso entregar daqui a 2 semanas ou daqui a 2 anos. A gente vai ver aí. Não faz sentido, né? Pois é, exatamente. Ó, tem uma pergunta aqui do Daniel. Qual a diferença do Scrum para o acompanhamento de projetos do modelo tradicionais? Se a gente define milestones. Então, quer falar? Não, pode falar, pode falar. Que eu acho que é justamente isso, que a gente às vezes fala assim, milestones é de projeto tradicional. No ágil, a gente não tem milestones. Então, porque na metodologia ágil, a gente não pensa no desenvolvimento do todo. E quando a gente fala do tradicional, a gente fala de milestones justamente porque a gente já pensa no todo, né? No ágil, a gente não tem isso. A gente tem um escopo que é o que o cliente quer lá no final. Então, por exemplo, você está desenvolvendo ali um software de solicitação de comida por aplicativo, né? Você sabe o que você quer lá no final. Mas o durante você não sabe quando você começa o ágil ali. Quando você faz o seu canvas, você sabe quais são os valores ali para o seu cliente, quem são os clientes, né? Você define as funcionalidades. Então, por exemplo, o que esse aplicativo lá que ele quer tem que ter? Ele tem que ter ele tem que funcionar tanto para iOS quanto para Windows. Ele tem que funcionar tanto no celular quanto no computador. Enfim, você faz essas funcionalidades ali. E aí, quando você começa a executar o projeto, a gente pensa em sprint. A gente não pensa Sim, no todo.
Então, a gente não tem milestones. E aí, como que a gente acompanha? A gente acompanha através das sprints, das histórias que a gente cria. Então, eu defino ali, cliente, nessas 2 semanas, que são os dias da nossa sprint, prazo da nossa sprint, nessas 2 semanas a gente vai te entregar a tela de input do aplicativo, por exemplo. É aquele mínimo valor que a gente vai entregar. Beleza, beleza? Então tá. E aí a gente quebra isso em ações lá para o nosso time. Então, fulaninho vai olhar o código, fulaninho vai fazer uma entrevista com não sei quem, com a pesquisa de mercado, pererê, pererê. E aí a gente vai acompanhando no Kanban. E aí como que a gente monitora? Pela daily, pelo acompanhamento das ações. E a gente tem os indicadores, né? E os indicadores basicamente são ali de volume de ações dentro das sprints e de execução das ações. O tanto que você tem ainda em backlog, não puxou e tal. E aí, na reunião de validação, você faz essa entrega para o cliente e aí você planeja a próxima sprint. Então, quando você fez essa sprint, você não definiu ainda o que você vai entregar na outra. Então, não faz sentido a gente falar de milestone ali, né? Exato. Uma coisa que eu acho muito legal é justamente você esperar, sabe? Eu acho que o sprint, apesar de ser ágil, ele em algum momento ele requer, digamos assim, paciência e foco no presente, justamente para isso. Você não vai enxergando os marcos como você enxerga no gerenciamento tradicional de projetos, né? Do tipo, na última semana de maio a gente tem esse marco aqui, e aí depois, na última semana de agosto, a gente tem esse marco aqui. A gente não consegue entregar isso, a gente não consegue pensar nisso, a gente reduz o prazo, coloca os sprints, mas a gente tem entregáveis a cada final desse sprint, né? Eu acho que isso é uma das grandes diferenças do Lean, assim, do Lean não, desculpa, do Scrum, que aí é justamente você, ao invés de ter marco, você ter sprint. Mas só cuidado para não pensar de transformar esse sprint em marcos da abordagem tradicional. Tipo, é só lembrar que você determina ali o teu tempo, né, do sprint, ou 2 semanas, um mês, uma semana, que seja. E aí, salvo engano, ele recomenda entre 1 e 4 semanas ali o tempo do sprint. Não sei se é 1 entre 4 ou se é 1 entre 6 semanas, mas aí ao final de cada sprint você tem uma entrega. E eu acho legal que o ágil, eu acho que ele traz uma maturidade muito grande para o time. Porque Sim, tem esses alinhamentos constantes, você está constantemente ali, botando a tua cara em jogo para falar com o cliente, para apresentar aquilo que você entregou ou não. E ele traz essa maturidade de gestão, de jogar em equipe, e ele traz essa maturidade também de saber o que você pode executar naquela sprint, sabe? Porque também não adianta você não pegar muita coisa e falar que você, então nessas 2 semanas eu vou te entregar isso aqui. Isso aqui o cliente não também vai não aceitar. adianta também nessas 2 semanas eu vou entregar isso aqui, né? Exatamente. Então, eu acho que todo mundo tem essa curva de aprendizado quando começa a trabalhar com ágil. Mas não é uma coisa que, assim, só depois de vários projetos ágeis que eu vou desenvolver isso. Não é. Eu estou no meu segundo projeto ágil e, assim, nas primeiras sprints você já entra ali, nesse mundo novo, sabe? Sim. E eu acho que é legal, assim, uma coisa que você falou da questão da maturidade, né? De que se tá todo mundo querendo aprender e querendo colaborar e querendo fazer que aquilo realmente funcione, as coisas elas vão andar mais rápido, inevitavelmente. E aí eu acho que o Scrum, ele cobra muito isso, assim, de você realmente trabalhar em equipe. Eu acho que é um aprendizado, assim, enorme, porque se fosse para você tá fazendo ali tudo sozinho e tudo mais é uma coisa, mas aí você tá com uma equipe, você tá com um comprometimento. Eu, pelo menos, eu fico muito mais, como é que eu posso dizer, comprometida mesmo quando tem uma equipe que eu sei que eu tenho que entregar, que tem outras pessoas que dependem de mim, enfim, do que quando eu estou trabalhando sozinha. Então, eu acho que o Scrum, ele traz essa maturidade aí que
que talvez na gestão de projetos, na abordagem tradicional, não tenha tanto. Porque mesmo que você trabalhe a equipe, mas é como se na abordagem tradicional ela deixasse meio implícito assim de que, olha, essa aqui é a entrega da Luísa, essa aqui é a entrega da Thalita. E aí, se a Luísa não conseguir entregar, é problema da Luísa, ou se a Thalita não conseguir entregar, é problema da Thalita. E aí no Scrum não, é tipo, é a equipe, ó, a equipe vai entregar isso aqui essa semana. E se ninguém entregou, é um problema da equipe, sabe? Exatamente. E normalmente, desculpa, normalmente tem um facilitador nesse sentido nos times, né? Que é a pessoa que vai trazer todo mundo para a metodologia, para o ágil, né? E que eu acho que faz um pouco esse papel de como se fosse um gestor de projetos, se a gente for comparar com o método tradicional, mas eu acho que nem dá para comparar nesse sentido, mas enfim, só para ludicamente trazer isso, que eu acho que é um pouco do papel dessa pessoa, justamente botar aquela pulguinha atrás da orelha. Tem certeza que é só isso que a gente consegue entregar nessa sprint? Será que a gente não consegue puxar mais isso aqui? De criar também essa cadeia de entrega de valor entre todo mundo do time. Então, acho que essa pessoa ali, ela que normalmente é alguém que já tem uma certa experiência com ágil, não precisa ser, eles falam às vezes de Scrum Master, mas no meu time, por exemplo, não tem nenhum Scrum Master, mas é como se fosse um facilitador, sabe? Eu acho que é muito valioso isso. E eu acho que deu uma travada. Thalita? Voltou. Voltei. Desculpa. Deu uma travadinha. Eu tô um pouco traumatizada, porque as últimas lives a gente não conseguiu fazer o encerramento. Porque ela derruba muito rápido, ele avisa com 2 minutos, né? Faltam 3 minutos aqui. Avisa muito rápido. Na última live, eu fiz uma live ontem também, fiquei assim, tipo, eu pedi pra pessoa falar, e aí quando eu vi tinha caído, porque aparece que eu tava tão concentrada que eu não vi ali, tipo, ele só avisa 30 segundos, né? Horrível. Então, lições aprendidas, faltam 2 minutos, então acho que a gente precisa encerrar, então. Vou deixar aí aberto. Gostaria de agradecer a todos vocês e a você de novo, Thalita. Foi super bacana. Obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente. Adorei. Adoro. Vou deixar esse tempo para encerrar, então. Obrigada, Luísa. Obrigada a todo mundo que estava presente. E é isso. Só agradecer você pela troca. É sempre muito, muito bom estar contigo. Aprendo horrores. E aí, espero que a gente faça mais vezes. E obrigado novamente a todo mundo que estava presente. Faremos, com certeza. E lembrando que amanhã a live vai estar no YouTube. De hoje para amanhã fica aqui no IGTV. Vou postar. E qualquer dúvida, sugestão, comentário, mandem no direct, nos comentários. A gente responde. Eu mando para a Thalita, ela visualiza também e a gente responde vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.